Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos psiquiátricos da pandemia. Talvez alguns de vocês tenham visto um outro webinar que a gente fez sobre saúde mental há uns 15, 20 dias com o psicólogo André Faro, que é da Universidade Federal de Sergipe. Como o assunto é impossível de se esgotar em uma hora, a gente decidiu fazer um outro sobre o mesmo tema, mas dessa vez de uma perspectiva médica, para completar o panorama. O convidado de hoje é o Taki Cordaz, doutor em psiquiatria e coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Doutor, primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Quem te segue no Instagram vê que sua agenda está lotadíssima de lives, de webinars. Então, obrigado de novo por topar vir aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Acho que nesse momento tão anticientífico desse país, né, é uma luz a gente poder discutir ideias livremente e de uma maneira séria. Agradeço. Bom, o vídeo está sendo transmitido aqui ao vivo pelo Zoom e pelo nosso grupo do Facebook e está sendo gravado. Vai ficar disponível tanto no grupo quanto no nosso canal do YouTube. E a gente também vai fazer um resumo por escrito do que a gente vai conversar por aqui, né, dos principais pontos que forem discutidos. Quem estiver assistindo, por favor, fique à vontade para fazer comentários ou perguntas. E é isso. Doutor, para começar, queria que você falasse, então, um pouquinho de você, do seu trabalho e qual é a relação que ele está tendo com a Covid-19, por favor. Bom, eu já sou veterano, né? Eu tenho quase 40 anos de formação. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, eu tenho atividades de supervisão, então eu supervisiono enfermarias de internação, de transtorno alimentar, mas também coordeno, de uma maneira geral, assistência junto com outros colegas. Tenho atividades acadêmicas com alunos, tenho atividades com pós-graduação e quando iniciou-se a questão da Covid, eu ainda me mantive nessa função até que, como eu tenho 62 anos e sou asmático, recebi o convite de ir para casa. Vai para casa se proteger um pouquinho. Então, aqui eu estou no consultório. Eu também permaneci um tempo fora do consultório, mas atendendo aulas, pacientes, supervisão, vendo pacientes pós-internação, orientando colegas, tanto psiquiatras como não psiquiatras, durante fase aguda de pacientes. Então, participando das diversas discussões, os trabalhos científicos, estou retornando 2 vezes por semana aqui ao consultório, mas estou trabalhando o tempo todo online, em aula, em supervisão, vendo paciente, vendo bastante pacientes pós-internação e supervisionando alguns colegas que estão na linha de frente aí. Entendi. Bom, já que a gente falou que, né, no webinar anterior sobre saúde mental, a gente discutiu muito sobre comportamento psicológico mesmo, e a gente ia focar um pouco mais, né, nessa discussão de saúde mental sobre uma perspectiva médica. Eu queria que você falasse um pouco sobre as alterações neurológicas e psiquiátricas que a pandemia pode causar. Já os primeiros trabalhos publicados na Inglaterra, em março, eles faziam um apanhado, uma revisão das últimas pandemias, né, do SARS, desse início dessa pandemia, do Ebola, alguns dados já chineses. Então, em março, quando essa situação começou, já havia uma revisão de literatura mostrando que pelo menos 2/3 das pessoas confinadas em isolamento apresentariam algum transtorno psiquiátrico, né,
ou repercussões emocionais de menor intensidade, mas que pelo menos 2/3 das pessoas iriam ser afetadas por essa situação. Isto falando apenas de isolamento. O que isso significa? Que o isolamento iria levar, e isto depois a gente começou a perceber, a piora de quadros psiquiátricos pré-existentes e a uma piora da situação emocional, não como doença, mas como repercussão psicológica na maioria das pessoas. De março para cá, surgiram muitos trabalhos, e aí trabalhos em loco e trabalhos já dando conta dos pacientes com este comprometimento. Quer dizer, já não precisamos recorrer à experiência anterior com outras pandemias. Então, trabalhos de agosto, setembro estão sendo publicados muito rapidamente. O que a gente sabe é muito parecido com a questão da vacina. Quer dizer, uma vacina demora 4, 5 anos para sair. Né? Nós estamos tentando fazer vacinas em tempo recorde. Papers, trabalhos científicos, às vezes demoram meses para passar por revisão, por referis internacionais antes de serem publicados. Como a situação é uma situação emergencial, os dados são publicados de uma maneira muito rápida. Então, alguém que está escrevendo um paper em agosto já está publicado agora numa grande revista internacional em setembro. Isso nos faz termos dados bastante frescos, bastante claros. O que a gente já sabe é o seguinte: claro que o comprometimento pulmonar é o principal comprometimento pulmonar durante a infecção de Covid, mas na fase aguda, os pacientes apresentam entre 10% e 15% comprometimentos ou quadros neurológicos. Tá? Então, encefalite, uma coisa que a gente chama de delírio. Delírio é mais ou menos parecido com aquela coisa que todo mundo tem, uma imagem que é do alcoólatra que entra em síndrome de abstinência, entra em delírio, começa a ver bicho na parede. Esse é um quadro de delírio, é um quadro que é dado por um comprometimento cerebral. Então, vários relatos de UTI de pacientes com infecção aguda tendo quadros de delírio. Eu vejo aqui muitos pacientes saídos da fase aguda, então eles contam, olha, eu vi a gente conversando, via bicho, teve uma hora que eu levantei e comecei a xingar a médica que estava lá na minha frente, não tinha médica nenhuma. Então, há repercussões importantes desse tipo agudas. Algumas pessoas na fase aguda falam de uma perda de memória, de não lembrar exatamente o que estava acontecendo, e uma perda de memória que muitas vezes persiste depois da fase aguda. Depois da fase aguda, o que eu estou vendo bastante são pacientes com depressão. Eu só semana passada, aliás, hoje é terça, semana passada já vi 6 pacientes com depressão, que pode ser um efeito do Covid direto no cérebro, pode ser um efeito traumático da internação, mas você sabe que uma das drogas mais usadas são os derivados da cortisona, os corticoides, para o quadro inflamatório. Então, corticoide também pode dar um quadro de depressão. Um outro quadro que a gente está vendo pós-Covid é o que a gente chama de mania. Mania é diferente do termo comum de mania. Mania se refere a uma excitação, uma aceleração. Então, a família me liga e diz, o cara saiu da internação, mas ele está aqui querendo comprar uma fazenda, ele está aqui querendo comprar TV nova, comprar avião. Nós nem temos dinheiro para isso. Então, o cara entra numa aceleração, numa excitação que imediatamente precisa ser medicado, senão o cara começa a dilapidar a propriedade familiar. Então, depressão, mania, um outro quadro que a gente está vendo, e são quadros que já estão relatados em médicos que atenderam não apenas Covid, mas SARS e Ebola, é o que se chama de estresse pós-traumático. Quer dizer, o quadro conhecido é de veteranos de guerra ou de gente que passou por tortura, que depois de algum tempo começa a ter sonhos e pensamentos ligados àquilo. Ele rememora, ele revive como um filminho tudo aquilo que ele passou. E aí ele fica mal, tem ataque de pânico, tem pesadelo, tem insônia. Isso chama estresse pós-traumático.
já está descrito entre médicos da linha de frente, né, e gente que saiu de UTI, que perdeu entes queridos, estresse pós-traumático. Quer dizer, o cara está em casa e, de repente, passa uma notícia, ele reaviva tudo aquilo que ele passou, ele tem um ataque de pânico, ele tem depressão, ele tem uma angústia danada, né? E isto leva a quadros depressivos importantes que precisam ser abordados muito rapidamente. Aumentou o número de suicídios. A gente precisa tomar muito cuidado em falar de suicídio, porque, sem dúvida alguma, uma das grandes besteiras que se faz quando começa a te divulgar suicídio é ou transformar o assunto num assunto banal ou aumentar o risco, né? Mas quadros depressivos, principalmente gente que fica na linha de frente, aumenta a depressão, aumenta o risco de suicídio, como foi o caso de uma médica nos Estados Unidos que estava ali na linha de frente, que entrou em depressão. E então a gente deve ter, bom, gente que já tinha. Vamos pensar o seguinte: isso é para quem está ali que passou por algum quadro. Se você tem já tratado ou de história anterior, depressão, pânico, qualquer quadro psiquiátrico, transtorno alimentar, anorexia, bulimia, obesidade complicada, alcoolismo, houve um aumento muito grande do consumo de álcool e drogas. Está aumentando muito crianças. E a gente pouco fala de criança. A gente fala de criança que as crianças estão perdendo aula. Isso é justo e é horrível, né? Nós vamos ter um atraso de 1 ano na educação desse país. A segunda coisa é da violência doméstica contra a criança. Mas o que eu estou vendo em adolescente, eu não atendo criança, é adolescente que começa a ficar dependente de jogo de internet. Então, o cara fica dependente de Fortnite. Quem tem filho adolescente sabe o que é isso. Quer dizer, começa a jogar 8, 10 horas por dia, né? Eles falam assim, não, mas é o único jeito de eu me conectar com os amigos. Mas o cara vicia nisso, né? Então, são quadros novos psiquiátricos, cuidados com as crianças. Mulheres têm mais peso, têm mais estresse durante esse período. E gente que já tinha transtorno psiquiátrico piora. A gente falou de crianças, dá para a gente falar também de idosos. Idosos é uma população de risco muito grande. É por isso que a gente está falando da 4ª onda, que é o pico de transtornos psiquiátricos daqui para frente. Você falou de crianças. Eu ontem estava conversando com o Daniel, que é da nossa equipe aqui, e ele estava conversando com uma professora sobre esse momento de volta às aulas e tudo. E no momento a professora comentou que estava percebendo que os alunos, crianças, estavam com sinais de depressão, né? Então acho que outra coisa para se observar também é depressão em crianças, né? Os efeitos do isolamento e da pandemia em si, de se viver nesse momento, né? Numa mente, num cérebro de uma pessoa tão jovem, né? Porque não é uma coisa que a gente costuma escutar muito, né? Depressão em criança. E achei interessante que ela apontou isso ontem, que estava percebendo isso nos alunos. Não é raro. De vez em quando, vocês deparam com uma notícia de um adolescente que se matou, suicídio em adolescentes. Quer dizer, depressão na adolescência e na infância é mais comum. O problema é que muitas vezes não é diagnosticado, porque, ao contrário do adulto que fala que estou sem ânimo, estou sem disposição, estou mal, estou pessimista, a criança muitas vezes não fala isso. O que acontece é ela fica mais irritável, ela se distancia dos amigos, o rendimento escolar dela cai, né? Ela começa a não querer ir na aula, são sintomas mais inespecíficos. Quando a gente fala de depressão, certamente essa pessoa não está falando só de depressão clínica, mas ela está falando de sintomas de tristeza, de isolamento, né? Que é muito comum em crianças. Então, nós temos a depressão em criança, nós temos pânico em criança, né? Nós temos sinais de aumento de agressividade, de violência contra a criança, e nós temos evidências de aumentos de dependência de jogos e de celular.
Eu vou deixar claro aqui, embora imagino que ninguém tenha entendido assim, mas eu vou deixar claro que eu, em momento algum, estou falando que o isolamento social não é absolutamente necessário. Eu não vou entrar nessa ideia tresloucada e irresponsável de que isolamento social é uma banalidade, etc. Tinha que ter feito, aliás, tinha que ter feito mais. Eu acho que a gente teria corrido menos riscos. Veja a catástrofe que esse país tomou, né? Essa vergonha, né, que esse país tomou, com 137 mil mortes. A gente teria corrido menos riscos e talvez tivéssemos saído mais rápido se tivesse um fechamento total logo de início, né? Porque aí você fecha 3 semanas, abre, piorou o número de casos, fecha de novo e vai indo paulatinamente. Isso não foi feito de uma maneira extremamente irresponsável. Então, nós estamos tendo, sim, transtornos psiquiátricos também porque houve uma incompetência, uma má fé em não tomar providências tão logo a doença começou no nosso país. É isso que eu ia comentar, inclusive, que isso que o doutor está comentando sobre o fechamento, o benefício era não só em frear a transmissão, mas como também na própria mente de todo mundo que está isolado, né? Se você começa antes, você termina antes, né? Eu tenho visto Claro. muita gente falar que o que estressa mais e o que preocupa mais é não ter um dia, uma data para terminar, né? Você ficar em isolamento, você não sabe se até o fim do ano você já consegue sair. Tem um monte de cidade reabrindo o comércio e os serviços, né? Mas a sensação de insegurança permanece, né? Você não tem uma data, um limite para falar que quando vai tudo ficar bem. Eu acho que é isso que piora tudo, né? Isso que estressa mais as pessoas. Todos os trabalhos internacionais, a gente vê isso, claro, mostram o seguinte, que o que piora as coisas no isolamento? Claro, nós estamos falando do fator individual, quer dizer, do fator de estresse individual, da resiliência que cada um tem, mas existem algumas coisas comuns. É a incerteza, como você bem colocou, de quando é que nós vamos sair disso. A segunda é, quanto mais se prolonga o isolamento social, maior o risco de transtornos psiquiátricos. É diferente isso acontecer em um mês e acontecer em 6 meses. Então, se tivéssemos sido responsáveis em um mês ou um período menor, esse risco teria diminuído muito. E a terceira coisa, que no Brasil é piada, né? A terceira coisa que os estudiosos do mundo todo mostram é o seguinte, é a população perceber que o poder central, que o governo central conhece bem a situação, é responsável pela situação e oferece informações adequadas e informações corretas sobre o que deve ser feito. Bom, é de rir e de chorar no Brasil quando a gente fala isso. A outra coisa é garantir a sobrevivência mínima da população que naquele momento não está podendo trabalhar. Quer dizer, oferecer uma renda para a população que naquele momento não está podendo trabalhar, porque uma das outras grandes questões é o empobrecimento e o medo da perda de emprego. A terceira coisa é garantir o fornecimento de alimentos, que os alimentos não vão faltar. Você vê que nós estamos roubados, quer dizer, um governo que não governa, um monte de gente quebrando porque o governo não ofereceu linhas de crédito adequadas, está faltando comida, está faltando arroz, começou a faltar, ou seja, nós temos um governo criminoso no trato da infecção ou dessa pandemia que chegou ao Brasil. Doutor, eu queria voltar rapidinho ali nos efeitos durante a crise aguda, né, que você está falando. Esses efeitos psiquiátricos podem ser consequência direta da Covid ou eles são consequências da infecção em si ou consequências do estresse, da ansiedade de estar passando nesse momento?
Eu sei que você falou que depois, né, a pessoa entrar em depressão, pode ser consequência do ambiente, da situação, mas durante a crise aguda também pode ser isso? Você nunca fala em psiquiatria e de uma maneira geral em medicina de uma causa única. Então você vai juntar aqui. Você tem uma predisposição, você já teve episódios de depressão, ou você é um indivíduo ansioso. Então, mas você vai juntar aquilo que a gente chama de resiliência. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com o estresse, outras pessoas conseguem lidar menos bem com o estresse. Então, resiliência é uma coisa muito individual. Então, vamos ver, você tem antecedentes psiquiátricos anteriores. Resiliência. Você vai para um ambiente, já que estamos falando de isolamento, de muito mais isolamento. Quem já passou por uma UTI, como eu passei, já sabe como é que é. E ainda mais agora que você não recebe visita. Você não pode receber visita nenhuma. É um ambiente absolutamente isolado. Você não consegue dormir direito, porque aquela aparelhagem toda fica buzinando a noite toda. A cada 4 horas, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, entra alguém para tirar exame, para aplicar negócio, para aplicar injeção, para ver seus parâmetros, ou seja, você tem uma privação de sono, né? Você tem os efeitos do Covid direto sobre o teu cérebro, você tem efeitos das medicações, então você vai juntando coisas, né? Então, tudo isso vai levar a um quadro psiquiátrico, ou pode levar a um quadro psiquiátrico, seja ele na vigência ou depois. Então, você vai juntar tudo, desde a predisposição individual, resiliência, ambiente inóspito e solitário, isolamento absoluto, efeito direto do Covid, efeito das suas medicações, o medo de morrer, o medo da perda dos seus familiares. Quer dizer, você está isolado, você não pode nem conversar por telefone. Agora está melhorando um pouco, as pessoas às vezes falam, mas tudo isso juntado, sem dúvida, vai levar ou pode levar a um quadro psiquiátrico. A gente pode dizer que alguns desses efeitos podem ser permanentes de alguma forma? Esses episódios de mania ou todos esses efeitos que você disse aí, alguns deles podem ser permanentes? Permanentes a gente ainda não tem condições de dizer, mas a gente tem já relatos de equipes médicas, por exemplo, que atuaram em Ebola, no SARS, equipes médicas e profissionais médicos, quando eu descrevi há pouco o estresse pós-traumático, daquela revivescência do que passou, tem gente que começa a ter isso até 2 ou 3 anos depois de ter encerrado a sua atividade na linha de frente ali do SARS, da Ebola. Então, você tem quadros que podem durar 2 anos, 3 anos com dificuldades de tratamento, ou até um quadro surgir posteriormente, até 2 anos depois. Entendi. E que você falando desse jeito, eu penso imediatamente nos próprios profissionais de saúde, né? Imagina a onda de transtornos que eles podem sofrer daqui a anos, né? Anos depois que se encerrar essa luta contra a pandemia, eles vão ser os mais impactados por essa onda, né? Por essa quarta Bom, onda. a gente já vê e eu já vejo profissionais de saúde, colegas meus de diferentes especialidades, intensivistas, clínicos, quer dizer, já com quadros depressivos, já com quadros de pânico, alguns deles numa extrema relutância entre pedir para se afastar e a exigência do dever de que eu não posso me afastar, eu tenho que ficar aqui. A fase aguda disso nós já estamos vendo, eu estou vendo aqui o dia a dia disso, né? E, infelizmente, é o que você falou, a perspectiva é que a gente veja isso daqui a algum tempo também. Outra coisa que eu falei en passant, mas eu vejo muito também médicos e outras pessoas saídas disso, é o abuso de álcool. Aumentar muito o uso de álcool.
Entendi. E a gente passou rapidamente também, né, para eu vi que você falou que 2/3, em média, 2/3 mais ou menos das pessoas vão ter algum tipo de transtorno psiquiátrico digno de nota, ah, por causa da pandemia. Eu pensando, eu que nunca tive muito contato com números dessa área, para mim é uma coisa que soa catastrófica, É né? catastrófico. 2/3 é muito, um número altíssimo para você pensar na gente como sociedade, né? 2/3 de todo mundo ter algum tipo de transtorno. É, o que eu É queria saber, transtorno ou um comprometimento emocional importante. algo que possa ser observado, algo de diferente, né? Que pode Algo ser que faça que ofereça sofrimento, incômodo. algum tipo de consequência, né? E O que aí eu, a gente... Desculpe, pode não, continuar. só o que eu queria saber era o quão diferente é isso da gente da era pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Se tem alguma, enfim, qual que é a diferença de quantidade, né? 2/3 parece muito, antes era mais ou menos quanto, e o que que a gente pode enfrentar como sociedade quando essa quarta onda chegar, né? Quando esses problemas todos começarem a atingir a gente. A gente já está passando pela fase aguda, como você disse, mas o que que a gente pode enfrentar como sociedade quando essa quarta onda bater de fato? Tá. Quando a gente fala em 2/3, nós estamos incluindo não necessariamente transtornos psiquiátricos, mas estamos incluindo aumento de irritabilidade, insônia, uma maior ansiedade, uma maior dificuldade de conseguir se concentrar, de fazer suas coisas, ou seja, sintomas, emoções psicológicas inespecíficas que as pessoas se queixam, que são incômodas, mas que não são ou que não configuram um transtorno psiquiátrico ainda, tá? O que a gente sabe é que as doenças psiquiátricas são as doenças que mais levam à incapacitação. A Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, oferecia estatísticas apenas das doenças que levavam à mortalidade. Então, uma lista de doenças que mais matam. Depois de algum tempo, também ela começou a nos oferecer a lista das doenças que mais incapacitam. Quer dizer o quê? Que mais tempo você perde aula ou trabalho por causa da doença. Número de dias ao longo da vida que você perde atividade, seja didática, seja trabalho, por causa da sua doença. Entre as 10 mais incapacitantes, 5 são psiquiátricas. Depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno alcoolismo. Né? Todas essas pioram nessa fase de pandemia. Todas elas. O estresse piora. Né? A estatística é que, se você juntar todas as doenças psiquiátricas, ao redor de 25% da população terá um quadro psiquiátrico ao longo da vida que necessitará tratamento. Os números exatos de transtornos psiquiátricos que a gente vai ver a partir de agora são inexatos. Esses 2/3 incluem, é uma coisa super inclusiva de todos os transtornos emocionais junto. Mas certamente o que a gente vai ver é não só a piora dessa população que já tem transtorno psiquiátrico, como novos casos psiquiátricos. Então, certamente a nossa geração terá uma prevalência, uma ocorrência de transtornos psiquiátricos bem maior do que esses 25% que a gente já tinha no período prévio. Né? E acho que a gente tem que lembrar, não é só as coisas biológicas, você bem lembrou, que estão dando isso. Né? Quer dizer, você tem isolamento, você tem o medo da morte, você tem o medo de eu ficar doente e perder a minha autonomia. Como é que vai ser se eu não conseguir mais ter uma autonomia? O medo do dano físico, o medo do empobrecimento,
né? Quer dizer, você tem os grandes temores da humanidade caindo na nossa cabeça de uma vez só, né? Eu falava, se você me permite rapidamente, de idosos. Idosos é a população que vai ter mais complicações clínicas, né? A chamada terceira onda é os indivíduos que têm uma doença clínica, seja diabetes, doença cardíaca. Ontem eu estava falando para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, são indivíduos que já têm doença cardíaca, são diabetes, são hipertensos. É um pessoal que já está doente em casa e que não vai para o hospital com medo de pegar Covid. Então, os caras ficam em casa doentes e morrem em casa, né? Ou, a hora que abrir, a hora que o cara está mal, todo mundo sai correndo para o hospital. Pacientes que precisam fazer transplante renal, quer dizer, um monte de gente que está contida em casa com a sua doença e que não vai para o hospital. Esse povo vai sair correndo todo para o hospital. Essa é a terceira onda de um monte de gente clinicamente complicada que não está indo por causa do temor. A quarta onda será psiquiátrica. Mas nesse grupo, a gente deve salientar a questão dos idosos, né? Idoso tem mais risco de morte. Idoso teme mais isso. Idoso está mais isolado. Ele teme ficar doente porque vai incorrer numa piora da autonomia dele, né? Indivíduos que estão naquele limiar de memória, que a gente fala assim, o cara teve um declínio cognitivo, o cara tem um declínio de memória e tal, mas não tem o Alzheimer ainda. No isolamento e nesse estresse, ele pode piorar disso, ele pode entrar no Alzheimer, pode piorar todos os quadros, pode infartar mais, pode piorar mais o diabetes dele, pode ter mais depressão. Então, a população de idosos é uma população de grande risco de complicação clínica e psiquiátrica nesse momento. Doutora Cláudia Duarte mandou uma pergunta para a gente que eu acho que completa bem o que a gente está falando, né? Ela pergunta se há infraestrutura para tratar essas pessoas que serão emocionalmente afetadas, né? Se a gente vai presenciar um aumento tão brutal no número de transtornos ou de consequências psiquiátricas, né? A gente tem que pensar também em estrutura para tratar tudo isso. E aí? A gente Exatamente. tem? Vai ser. Só para complementar, saiu um trabalho da Fiocruz, há um tempo atrás, 2 meses, 1 mês e pouco atrás, que eles pesquisaram 40 mil brasileiros. 40% se diziam mais tristes e com sintomas de depressão. 54% se diziam mais nervosos e mais irritados. E agora já não me surpreende tanto, mas no passado me surpreenderia, que isso é pior na população mais jovem. Falei, eu sempre pensaria que fosse pior mais nos idosos. Mas depois fui reler e fui rever isso, sim. Os mais jovens estão sentindo muito mais porque eles se queixam da perda de interação social, da perda de vida social, né? Respondendo ao que a Cláudia está dizendo, nós não vamos ter, não. Alguns hospitais psiquiátricos foram fechados ou parte das suas enfermarias foram utilizadas como covidário, como enfermaria para Covid. Uma geração muito experiente de psiquiatras nesse momento, depois de 60 anos como eu, foi mandada para casa para ficar um tempo em casa, para não voltar já, por causa do risco. Então, você tem um número menor de profissionais, um número menor de estabelecimentos e, vamos dizer, atendimento psiquiátrico no Brasil sempre foi muito ruim, por falta de formação, muitas vezes, por falta de número de profissionais. Você não tem psiquiatra no Brasil. Você vai ter 12, 13 mil psiquiatras no Brasil, não vai dar conta do que vai acontecer. Então, hoje, nessa reunião, por exemplo, ontem, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu dizia que o clínico precisa aprender a tratar, pelo menos os quadros mais leves. Então, ontem eu dizia, como é que vai tratar a depressão mais leve, que medicação tem que usar. O clínico é o cara que vai topar com essa grande onda
de pacientes psiquiátricos que vai precisar ser medicado, que vai precisar ser feito o diagnóstico. Os psicólogos precisam ter, sim, um papel importante, porque nem tudo que eu estou falando vai precisar de medicação. Então, estresse, quadros ansiosos que não precisam ser medicados, depressões leves que, se você modificar o ambiente, pode ajudar, orientações familiares. Então, não vai ter médico, não vai ter psiquiatra e eu acho que não vai ter nem psicólogo clínico geral para dar conta disso tudo que nós vamos enfrentar. Panorama bem complicado. Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui da Márcia Bergo, que perguntou lá no Facebook. Acho que ela vai sair um pouquinho do que a gente está falando, mas ainda dentro do assunto. Vou ler aqui. Bom dia, tenho acompanhado um grupo de pessoas com transtorno bipolar e notei que entre essas pessoas, algumas relatam pensar em suicídio com mais frequência atualmente. Pesquisando essas pessoas, notei que todas, dentro deste recorte do grupo que eu participo, são eleitores do Bolsonaro, mas elas não acham que a política em si pode estar influenciando. Até que ponto a pressão social relacionada à polarização política pode estar influenciando essas pessoas? Olha, eu, surpreendentemente, acho que... Vou começar diferente. Eu, obviamente, tenho horror a esse sujeito. Eu nem falo o nome dele. Eu falo o senhor B, né? Que é para não falar o nome do cara. Eu entendo que algumas pessoas tenham votado nele como um voto anti-PT, como um voto... Mas hoje, para mim, o cara que continua apoiando esse senhor, ou tem um problema cognitivo, ou tem um problema de personalidade. São 20% a 25% da população que é refratário a qualquer coisa científica, a qualquer coisa que seja dita. Então, o que eu vou te dizer é que muitas vezes a ignorância protege e o fanatismo protege. Então, mesmo colegas médicos, lastimo muito, colegas psiquiatras e outras pessoas que continuam sendo fãs de carteirinha desse senhor, em absoluto não estão atravessando estresse algum, confiam cegamente na determinação dessa pessoa. Quer dizer, a ignorância os protege, né? Talvez o sentimento de culpa seja para alguns que, percebendo a situação, estão mal com a escolha obtida. Quer dizer, eu estou culpado de ter contribuído para essa situação. Pode ser que essas pessoas estejam se sentindo pior, estejam se sentindo mais responsáveis, mas é uma inferência que eu estou fazendo, né? Se eu tenho um quadro depressivo, eu voto num sujeito que depois eu vejo que levou o país à catástrofe, eu estou jogando um bom tempero em cima da minha depressão. Ou seja, eu posso ficar pior com o que eu fiz, eu posso me sentir mais culpado do que eu fiz. Agora, essa inferência que ela fala, os caras que pensam em suicídio foram eleitores do senhor B, eu não sei se essa é uma inferência muito exagerada, mas eu diria que é possível que a gente possa entender que algumas pessoas se sintam culpadas com a forma como elas conduziram esse processo. Eu não sei nem se a Márcia está fazendo essa relação direta entre, né, entre uma piora de um transtorno psiquiátrico e ser eleitor do Bolsonaro, mas acho que a questão é mais sobre o clima geral, né? Sobre a polarização e o fato dessas pessoas ignorarem o clima político, o cenário político, como influência na condição psiquiátrica delas, né? Acho que talvez Olha, essa seja a questão chave, né? Da pessoa ignorar que o momento político também pode influenciar na saúde mental dela. sem dúvida, eu acho que a gente não pode. Eu escrevi há um tempo atrás um artigo para a revista Cult, que é uma revista extremamente cultural, importante, falando dos aspectos de saúde, aspectos psiquiátricos. Não dá para a gente falar de saúde sem falar de pobreza. Não dá para falar de saúde sem falar das questões sociais. Não dá para falar de saúde
sem saber, sem falar daquele famoso PEC da vergonha, que congelou o orçamento da cultura e da saúde por 20 anos. Não dá para a gente falar de saúde mental sem falar de política. Mas, infelizmente, quem está numa situação de confronto e se sente mal e está polarizado, etc., quem sente isso é quem ainda está se abrindo para essa discussão. Infelizmente, nós ainda temos 25% de pessoas que, por razões que eu declarei como de personalidade ou cognitivas, que não entram nessa discussão. E é por isso que eu disse, essas pessoas são mais felizes no seguinte sentido: eles têm uma fé cega. Portanto, eles são mais ignorantes e provavelmente não estão atravessando esse conflito interno. Quem está atravessando esse conflito interno é quem está aberto para ouvir o que está acontecendo. Entendi. Doutor, eu vou agora... Tem uma pergunta do Daniel Amorim aqui. Ele está dizendo que não ficou muito clara a definição de ondas no contexto da pandemia. É verdade, né? A gente começou falando da quarta e o doutor falou da terceira. Enfim, se puder dar um panorama geral desse conceito de ondas, o que seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? A primeira onda é a pandemia, a segunda onda é a superlotação dos serviços de saúde, a quebra dos serviços de saúde. A terceira onda é a explosão de quadros clínicos que estavam retesados porque não procuravam um hospital. A quarta onda é a explosão de transtornos psiquiátricos. Então, pandemia, a quebra, a falência do sistema de saúde, a busca desenfreada de gente que tem um monte de quadros clínicos que não está indo para o hospital, e a quarta, a explosão de transtornos psiquiátricos. Obrigado pela pergunta. Acho que não fomos claros mesmo. Eu não fui claro. Acho que a gente tinha começado da quarta onda. Da quarta, Doutor, eu queria que a gente está aqui encaminhando para o finalzinho já, são 10 para meio-dia, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, você citou brevemente, né, outras pandemias, como a de Ebola, ou mesmo outras epidemias de coronavírus que a gente teve, né, de outros coronavírus. O que a gente pode tirar de aprendizado olhando para essas pandemias do passado, falando de consequências psiquiátricas, o que a gente pode aprender com as pandemias que passaram? Nenhuma dessas últimas pandemias teve uma repercussão mundial como está tendo a do Covid, né? O SARS foi menos disseminado, o Ebola mais África, quer dizer, os dados que eu falei inicialmente, dos 2/3 de transtornos psiquiátricos e alguns transtornos psiquiátricos, já computavam os dados do SARS, do Ebola, quer dizer, já temos, quando a gente está falando dos transtornos psiquiátricos que nós vamos ver, já estamos computando também a experiência anterior do SARS e do Ebola, né? Eu queria, não me perguntaram, e eu não sei se é muito correlacionado com isso, mas a gente precisa tomar cuidado também, que eu vi no começo, a gente falou de questões sociais, etc., nós vamos tomar cuidado com questões religiosas também. Né? Por quê? Porque, infelizmente, quem leu A Peste, do Albert Camus, que é um livro que vale muito a pena ler nesse exato momento, quem assistiu a peça, sabe que em todas as pandemias, em todas as epidemias, existe uma manipulação religiosa também evidente, uma questão de risco. Vamos lembrar que no passado quem era tuberculoso era condenado, dizia, olha, o cara pegou tuberculose porque ele tem uma vida desregrada. Muitas das igrejas ou das variantes religiosas aí diziam que AIDS era doença de homossexual, que era castigo de Deus. E quando essa epidemia começou, todos nós vamos lembrar que muitos pastores e outros representantes de igreja
batiam no peito e diziam que os justos serão poupados, quem vai morrer é os caras que são pecadores. Então, a gente também deveria pensar, e até dá para fazer estudos bem mais profundos, estou fazendo en passant, do papel da religião e do papel da fé na proteção ou na melhora. A fé é muito importante em algumas situações, mas também no risco do indivíduo se sentir isento de riscos porque professa determinada fé. Então, os aspectos religiosos dentro de uma pandemia são muito importantes da gente também poder avaliar um dia melhor. Entendi. E, doutor, vou te fazer aqui uma última pergunta para a gente encerrar. Tem alguém perguntando aqui, eu vou ler aqui para ficar mais claro. Pessoa com problema físico há mais de 20 anos, já está em isolamento e trabalha remotamente com pesquisa em direitos humanos e de imprensa. Havia desenvolvido depressão clínica, com histórico de ansiedade, e está com medicamento, mas percebeu ao longo deste ano piora na insônia, dificuldade de concentração, dificuldade de cumprir prazos e mesmo de pesquisar as notícias como anteriormente fazia. Pode ser influência da quantidade de informações e empatia com a atual situação? Duas possibilidades. Uma, há um tempo atrás eu conversei com uma associação de imprensa latino-americana, prensa, né, latino-americana, e uma das coisas que eu vi, porque eu atendo alguns jornalistas, eu vi claramente isso, é que muitas vezes o jornalista ele entra em depressão e ele fica mal pelo excesso de empatia. Ele entra numa coisa das mortes, ele viu tal pessoa morrer. É um excesso de empatia e muitas vezes o excesso de empatia leva a uma piora importante do ânimo, da disposição, de depressão, inclusive. Eu acho que entre jornalistas é uma coisa importante, entre profissionais de saúde também, entre jornalistas eu vi bastante. Então, pode sim, pode ser um excesso de empatia, mas o que eu vou dizer é que começou a ter mais dificuldade de escrever, começou a ter mais dificuldade de raciocinar, está mais complicado para entregar prazos, está mais difícil de coordenar suas atividades. Procura se não piorou a depressão. Uma das questões da depressão é a piora cognitiva, tá? E aí o indivíduo fica com mais dificuldades de lidar com as necessidades cognitivas, as necessidades intelectivas. Procura se não piorou a depressão. Entendi. Eu ia perguntar o que fazer nesse caso, mas acho que não tem muito segredo, né? Acho que é procurar o profissional de saúde, procurar o psiquiatra, procurar tratamento, procurar acompanhamento psicológico. Exatamente. É ver se esse amigo não piorou da depressão, oferecer apoio psicológico, ver se algumas modificações ambientais. E se ele é uma pessoa com defeito físico que está isolado, trabalhando sozinho, cara, cadê a família? Cadê o apoio familiar? Cadê a presença da família nesse momento? A maioria dos nossos idosos tem um grave risco de depressão por causa do isolamento, porque muitas vezes a família não tem contato. Então, cadê essa família? Essa família precisa entrar nessa história. Doutor, acho que é isso. Estamos aqui já completando 1 hora de conversa. Eu queria agradecer de novo você pelo seu tempo, pela sua atenção. E acho que é isso. E agradecer também quem assistiu. Espero que tenha sido útil para todo mundo. E só lembrando que essa conversa está gravada, a gente vai disponibilizar o link lá no grupo e também a gente vai fazer um resumo por escrito dos principais pontos aqui que a gente conversou. Bom, muito obrigado. Eu agradeço demais. Já falei a oportunidade da gente falar de uma maneira séria sobre o assunto, né, num momento tão ruim desse país. Se você me permite, eu fico à disposição para alguém que queira fazer alguma pergunta. Meu e-mail é o meu sobrenome, cordas@usp.br. Não tem como. Quer dizer, se alguém quiser alguma dúvida, alguma coisa, me escreva. O meu Instagram, que você muito gentilmente citou, é @tacordas. Então, se alguém quiser discutir comigo algum assunto, solicitar alguma coisa, alguma informação maior, fico à disposição.
e te agradeço a gentileza de divulgar o trabalho da gente. Perfeito. Eu vou também, no post do Facebook, com o link da conversa, eu vou disponibilizar o seu e-mail, já que você citou aqui, e também o seu Instagram, porque, como eu tinha falado antes, você está sempre falando sobre Covid, não só sobre Covid, né, mas está sempre fazendo lives sobre psiquiatria, enfim. E a cultura, né? Proteger a cultura no país, né? Acho que alguém pode se interessar, vou deixar lá então. Obrigado. Obrigado, é Muito isso. obrigado, viu? Um bom dia, seja um bom dia a todos vocês. Muito obrigado pelo teu convite. Tchau, bom Bom dia. dia, tchau, tchau.